Olá, boa noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso convidado hoje dispensa apresentações, mas é de praxe, a gente tem que apresentar. É o delegado Egídio Ferrari, deputado estadual, eleito prefeito de Blumenau. Boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Carreira meteórica, hein? Muito boa noite, obrigado pela oportunidade. Realmente, há apenas 2 anos resolvi entrar para a política, me filiar a um partido político e concorrer pela primeira vez a um cargo eletivo. Fui eleito deputado estadual e agora, pelo trabalho na Assembleia Legislativa, com essa articulação política, levando recursos e buscando o melhor para a nossa cidade, também tive o convite do próprio governador Jorginho Melo para concorrer ao cargo de prefeito municipal. E assim a gente fez, fomos para a campanha e já saímos vitoriosos. Realmente, é uma grande surpresa, uma novidade, inclusive, e muda bastante a nossa vida. Isso eu já posso até te adiantar, a vida da família, a vida em casa, enfim, tudo isso. Mas é muito gratificante a gente poder trabalhar, poder prestar um serviço de qualidade. Eu sou servidor há muitos anos, há mais de 18 anos sou servidor público. Então, a gente poder ter essa oportunidade de levar esse serviço público para as pessoas, para a comunidade, principalmente para aqueles que mais precisam, isso é muito gratificante, faz a gente querer todos os dias trabalhar mais. Nesse projeto que foi idealizado a partir do convite do governador Jorginho Melo, em algum momento o senhor pensou que poderia ser prefeito de um dos 3 maiores municípios de Santa Catarina, um dos mais importantes do país, em primeiro turno? Pensou nisso? Pensei, Roberto, a gente analisava, tinha uns levantamentos internos também, mas assim, nós trabalhávamos para ganhar a eleição. A gente foi para a disputa, imaginando que seria uma disputa de 2 turnos, até porque é praxe acontecer isso lá em Blumenau, no município. Mas a gente começou a ver, principalmente nas ruas, sentir o carinho das pessoas, a receptividade. E quanto mais a gente saía até do centro da cidade, ia mais para os bairros, a gente fez uma campanha muito de bairro, a gente sentia isso, os números começaram a mostrar e a gente disse, olha, é possível. Então, ali nos 10 dias finais, principalmente da campanha, a gente deu aquele gás, foi muito incisivo na campanha, com a nossa estratégia, por óbvio, mas a gente foi para a rua, brigou, mostrou que a gente tinha proposta. E, principalmente, uma campanha totalmente propositiva, mostrando o que a gente esperava, o que a gente quer, a Blumenau que a gente gostaria. A Blumenau que eu gostaria de colocar, junto com a Maria Regina, a vice-prefeita. Então, nesse sentido, as pessoas acreditaram, viram que era o melhor projeto e a gente consagrou a nossa eleição já no primeiro turno. O senhor da área de segurança pública, um delegado, e a sua vice, uma gestora de saúde, uma administradora de saúde. Essa química deu certo, então, na hora de definir 2 dos principais problemas, das principais demandas da população, saúde e segurança pública? Ajudou, tenho certeza que sim. A gente fez uma campanha, claro, pautada em todas as áreas que a cidade precisa e busca, mas com essa experiência na área da saúde. Até um parênteses aqui, a Maria Regina não é médica, ela é administradora, gestora hospitalar. Mas com grande conhecimento, ex-secretária de saúde por mais de 6 anos em Blumenau, secretária de saúde em Pomerode, então tem essa experiência. Mas principalmente como vice-prefeita agora, com a experiência da gestão pública, a experiência de toda a estrutura pública. E isso fez muita diferença. As pessoas, porque é o que as pessoas precisam. Eu digo que nesse pouco tempo de política, a gente, o gestor, o político, enfim, não precisa inventar a roda. Ela já foi inventada. A gente precisa fazer isso girar, precisa ter efetividade na prestação de serviço. E o que as pessoas mais precisam é a segurança, é a educação, e a saúde. Então, quando junta, quando conseguimos unir alguém com essa experiência em saúde e segurança pública, a gente já dá uma grande esperança para as pessoas, porque são nós 2 com conhecimento de causa para falar sobre isso, e eu consegui também aliar muito à educação. Eu não abro mão de investir muito em educação, porque eu gosto de falar o seguinte, a educação transforma vidas. Parece uma frase clichê, mas não é, porque ela transformou a minha vida. Eu fui criado pelos meus avós, desde os 2 meses de idade, meu avô pedreiro de profissão, e eu me recordo da minha infância ele dizer, meu filho vai estudar
Então, meu avô muito sábio, apesar de pouca escolaridade, mas ele vai estudar aqui. Né? Eles são muito sábios. Muito. Então, ele dizia, meu filho, vai estudar porque você precisa de mais oportunidades, só o estudo vai te dar. E aconteceu. Eu fui trabalhar em 2 lugares diferentes para poder pagar minha faculdade, mas no final me deu essas oportunidades, no caso de fazer o concurso público, precisava ter a faculdade, o curso de Direito. Me formei em 2006, 2008 já prestei o concurso público para delegado de polícia e foi aprovado. Então, essa sabedoria do meu avô, que hoje eu não abro mão, né? Por isso desse investimento muito forte nessas áreas principais, e o restante, a economia, o desenvolvimento econômico, vai acontecendo, porque a gente tem que dar condições para o investidor, né? Para o empresário, para que ele tenha segurança para investir no local, e as condições necessárias para o trabalhador. Aí a gente já falou da segurança, da saúde, da educação, né? E aí nas outras condições básicas aí, para ele poder, né, ter essa ida para o trabalho, o retorno, o filho numa boa creche, numa boa escola. Enfim, é isso que eu acredito que a gente deve fazer na política. Trabalhar com muita responsabilidade, mas buscando sempre a eficiência do serviço. Antes de ser candidato a deputado, exitosa campanha em 2022, mas o senhor tinha um contato com a sociedade por ser um delegado de polícia, atuando na cidade, era reconhecido pelo seu trabalho das pessoas. Isso também é um fator preponderante para inseri-lo nesse contexto eleitoral de 2024, não é? Sim, sem dúvidas. Eu trabalhei muito na minha cidade, sou blumenauense de nascimento e criação, e depois saí de Blumenau, quando passei no concurso público para delegado, fui para Curitibanos, depois trabalhei em Gaspar, mas morando em Blumenau, e até que fui chefiar a polícia de Blumenau, inclusive fui delegado regional também um período. Então, nesse sentido, e eu sempre fui muito de rua, muito atuante, né? Eu não gosto de ficar atrás de uma mesa, esperando o resultado. Operacional mesmo. Muito operacional, ir para as ruas, né? Chefiando as grandes operações, as investigações mais complexas. Então, me deu essa proximidade com a população. E eu, quando acontecia qualquer coisa, um bairro tinha um índice de criminalidade mais alta, por exemplo, eu fazia questão de ir até aquele bairro, entender o dia a dia, conversar com as pessoas, para a gente trabalhar, né, no sentido de poder melhorar aquela região. Porque eu sempre entendi que segurança pública a gente faz de dentro para fora. Né? Então, em alguns episódios, por exemplo, eu prendi vizinhos meus. Né? Um vizinho que era um inquilino de uma casa ao lado que tinha um mandado de prisão, e eu botei o olho nele e falei, tem alguma coisa errada nesse cara. E fui pesquisar, era um foragido de outro estado do Brasil que estava ali. Só. E aí, no mesmo dia, fui lá e cumpri o mandado de prisão dele. Por quê? Porque eu entendo justamente isso, né? Melhorando a minha rua, assim a gente vai fazendo para o bairro, para a nossa cidade, enfim. Não esperar que os outros façam pela gente. Eu sempre fiz isso. Então, esse relacionamento com a comunidade muito próximo, sempre informando as pessoas, além de trabalhar muito, eu entendi sempre que a gente precisa levar informação para as pessoas. Né? Então, quando acontece, por exemplo, o crime, né? Então era sempre muito divulgado. Mas aí depois eu fazia questão de divulgar que a polícia trabalhou e conseguiu elucidar aquele crime, dar uma resposta à sociedade. A investigação, então, que o trabalho da polícia... Toda a investigação. Então, quando eu vou para a rua pela primeira vez, me apresentar como candidato e pedir voto, que confesso que não foi fácil, né? Abrir redes sociais, né? Ter essa proximidade e exposição, principalmente da vida privada, não foi muito fácil, mas as pessoas acreditavam, elas me diziam assim nas ruas, né? Olha, delegado, a gente vai votar pelo que o senhor já fez. Né? Então já tem a nossa confiança, foi bastante gratificante realmente. E o papel de Mário Hildebrand, né? A construção de tudo, porque eu sei que ele foi decisivo para lhe dar o apoio, mas também foi decisivo para conquistar a sua vice, a disputar ao seu lado. Sim, eu sou convidado pelo governador Jorginho para me filiar no PL e disputar a eleição. Nesse momento, o prefeito Mário também está se filiando, nós nos filiamos ali muito próximos, mas sem eu interferir na filiação dele e nem ele na minha, né? Então foi de nós dois direto com o governador. E quando isso acontece, a Maria Regina, que é a atual vice-prefeita, ela estava como uma condição de pré-candidata para disputar as eleições. E aí a gente começou a verificar, de pesquisas, levantamentos internos, que eu já começava a despontar. No início era eu e ela empatados. Depois foi passando assim as semanas, eu comecei a despontar em primeiro, mas ela vinha sempre em segundo. E aí tivemos a humildade, né, a articulação necessária para sentar com ela e também o prefeito Mário teve esse papel, né, disse, olha, eu entendo que é importante, né, seria mais forte uma campanha de vocês dois juntos. A gente sentou e aí a partir do momento que a gente começou a nos conhecer melhores, isso deu certo e a gente foi para a campanha juntos. Maravilha. Bom, neste bloco nós falamos
dar conhecimento, de mostrar um pouco da vida profissional, da vida do prefeito eleito de uma das principais cidades do Brasil, de Santa Catarina, sem dúvida. Mas, agora, no bloco seguinte, nós vamos falar de projetos, obras e colocar o dedo na ferida. Quais são os problemas que Blumenau precisa resolver o mais rápido possível? A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Bem-vindos de volta ao Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT, hoje com o prefeito eleito de Blumenau, Egídio Ferrari, italiano. Turma boa, né? Italiano, descendente italiano e de alemães também. Olha só. Minha mãe era Wexler e meu pai Ferrari. Olha que bom. É uma mistura que lá no Vale do Itajaí tem, né? Muito comum. É macarrão com chopp? Sim, tudo junto. Pois bem, nós estamos em ritmo de Oktoberfest, mas a gente lembra o lado fantástico da festa, mas também tem um motivo pela qual ela foi lá na administração de Dalto dos Reis virar um grande evento. Um evento para marcar a recuperação de Blumenau diante daquelas catastróficas enchentes de 1983 e 84, que infelizmente, como jornalista, eu acabei cobrindo. Mas eu digo o seguinte, o problema persiste. O Vale do Itajaí está à mercê das chuvas mais fortes, aumento de rios e tal. Eu sei que a sua sinergia com o governador é muito importante, ele tem uma série de projetos. Qual seria hoje a sua prioridade para falar só de Blumenau, sem falar da questão das barragens e outros equipamentos que são necessários para evitar as enchentes? Bom, primeiro falando de 83 e 84, aquelas grandes enchentes, é importante dizer que a minha família perdeu tudo, né? Como disse no bloco anterior, eu criado pelos meus avós, então eu tinha apenas 2, 3 aninhos de idade, sou de 1981, mas a gente perdeu tudo. Então eu sei bem o que é passar por enchentes, depois 2008, né? Enfim. Mas a gente tem planejamentos para Blumenau. Primeiro, a gente vai copiar, no bom sentido, o projeto do Estado que vem fazendo a limpeza do rio, né, dos rios principais, a dragagem. A gente vai fazer isso nos ribeirões também do nosso município. Isso precisa ser feito, né? Não adianta limpar o maior e deixar o menor sujo. E também na construção e manutenção dos atuais diques. Nós já temos diques e tem feito tem tido efeito justamente no bairro que nasci e me criei, né? Onde até hoje temos a nossa casa lá, que é o bairro Fortaleza, em Blumenau, naquela rua sempre atingida, né, pelas enchentes. No ano passado tivemos esse problema, nessa época de outubro, inclusive a Oktoberfest chegou a ser suspensa naquele momento, e o dique da Fortaleza, lá da nossa rua, foi a primeira vez que ele operou, né? Conseguiu colocar em prática a teoria, né, que foi colocada ali, com as bombas em operação, enfim, e aí não colocou água na nossa rua, né? Então, até aquele momento, ele, claro, se desse uma grande enchente, aí não teria muito o que fazer. Então, a gente vai ampliar esse sistema, né? Nós vamos melhorar aqueles já existentes, colocando mais bombas, né? Até mesmo tendo os geradores, né? Tem alguns que ainda não possuem, mas a gente vai construir novos, e isso em parceria com o governo do Estado. Nós temos alguma coisa de orçamento próprio para fazer isso. Nossa Defesa Civil, um parênteses importante aqui, é referência no Brasil. Exatamente. Né? Os profissionais, os servidores da nossa Defesa Civil de Blumenau, eles viajam o Brasil levando a experiência e tudo aquilo que a gente consegue fazer, já conseguiu por ter passado, né, por diversos episódios muito tristes na nossa cidade. Então, levar esse conhecimento. Mas, principalmente, a construção de novos diques em outras áreas. A área norte, por exemplo, da cidade precisa, né, que são regiões que são alagadas facilmente. Então, dá uma tromba d'água, acaba atingindo algumas ruas. Então, a gente vai fazer isso com novos diques, manutenção. Tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar, né, melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Veja que no ano passado, conversando com um senhor, um morador, inclusive dessa região, lá de Blumenau, ele me disse: delegado, eu tive que sair 7 vezes no ano passado da minha casa. Né? Saí de casa porque dava um pouco de chuva e entrava água. Mas só da Fortaleza ou do Tribés também ali? Fortaleza, Tribés, e a região que mais sofre hoje é a região da 1º de janeiro, na Itopava Norte. Sim. Sabe? Então, aquela região ali é a primeira a ser que foi atingida. Durante as anos ruas. o grande acesso a Blumenau, né? O grande acesso, exatamente. Então, ali também existe já o projeto da construção desse dique, a gente vai investir nisso, né? Repito,
recursos, inclusive do governo do estado, já conversado com o governador Jorginho, já liberado para que a gente faça essas obras em conjunto e leve essa tranquilidade para as pessoas. As pessoas não podem, né, num ano, ter que sair tantas vezes das suas casas. Bom, não deve sair nenhuma vez. E o prejuízo, né? Então, né? tudo aquilo que a gente conseguir minimizar os prejuízos, né, e trazer tranquilidade, a gente vai investir e vai fazer. A gente, às vezes, é surpreendido com fatos, mas aí temos que ouvir a opinião do futuro gestor, daquele que já é deputado. Por que Blumenau não tem nenhuma UPA? É uma pergunta que eu não consigo responder se o senhor não me ajudar. Durante a campanha, né, a gente conversei com a Maria Regina, minha vice-prefeita. E ela me disse o seguinte, que lá em 2012, 2014, tinha essa possibilidade, ou pelo menos essa conversa no ar. E aí o que acontece em Blumenau? Principalmente 2 hospitais, né, o Hospital Santo Antônio e o Hospital Santa Isabel. Existe o Hospital Santa Catarina, que é privado, agora inclusive está pela cooperativa lá da Unimed. E o Hospital da Vila, que a gente chama Hospital Misericórdia. E foi decidido não só pela gestão naquela época, mas inclusive pela comunidade, né? Pela sociedade civil organizada, que olha, ao invés de construirmos uma nova unidade, o município vai ajudar essas unidades já existentes. Sim. E hoje o município repassa pelo menos 20 milhões de reais por ano para esses hospitais, né? Para cuidar, além de toda a atribuição da saúde básica nos postos de saúde, nos ambulatórios gerais, repassa esse valor. Então, essa é praticamente, né, a resposta à tua pergunta, a justificativa por que não ainda Blumenau não tem uma UPA. E aí, durante a campanha, eu agi sempre com muita responsabilidade. A gente fez contas. Uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, deveria, né, consumir pelo menos 2,5 milhões de reais por mês. E isso é o que a gente repassa para os hospitais. Como o cobertor é curto, daqui a pouco tu cria uma nova unidade e fica sucateando todas elas, ou todas as outras. Então, o nosso planejamento é fazer agora com esse terceiro hospital, o Hospital Misericórdia, lá no bairro Vila Itoupava, que ele seja um hospital de porta aberta, para atender urgência e emergência. Essa é a nossa prioridade. Dia. Isso, hoje funciona com o Hospital Dia, mas para ele funcionar o hospital 24 horas com urgência e emergência, recebendo, né, essa demanda da área da saúde, e a gente investir bastante. Então, por enquanto é isso. Agora, não sou contra a UPA, né, de forma alguma. É que nos chama a atenção, né? Muita gente, muitos prefeitos com quem eu já conversei, eu entrevistei, dizem assim, a UPA é muito legal, o governo federal dá o recurso, a gente constrói o prédio, mas o problema é o recheio. Isso. Equipamento, pessoal, treinado, toda manutenção. Isso então faz todo sentido. Isso. Mas a minha pergunta agora é mobilidade. O blumenauense diz para mim, eu morei lá há 5 anos, que a gente é a única cidade imóvel do país em determinadas horas do dia. Eles não conhecem Florianópolis ou Los Angeles, aí eles diriam que é empate técnico. Mas o que fazer com o trânsito em Blumenau? Grandes obras, né? Primeiro a engenharia de tráfego funcionando bem, né? Para que, com uma cidade inteligente, eu gosto desse termo, né? As smart cities, hoje tem, por exemplo, a questão dos semáforos, do controle, né, do tráfego conforme a demanda. Isso eu quero ter em Blumenau e investir muito nisso. E outras obras estruturantes, obras maiores, revitalização, né, por exemplo, da SC-108, que é a rua Dr. Pedro Zimmermann, lá em Blumenau, a rua do aeroporto, lá da cidade, que vai para a Vila Itoupava, para Itoupava Central. Ali é um grande gargalo, a gente vai fazer aquilo. Na região norte ainda vamos fazer um grande binário com mais uma ponte, existe a ponte lá, da Ponte Santa Catarina, a gente vai fazer mais uma para poder fazer com que o fluxo ele seja, né, bairro centro somente uma ponte e outra ponte fazendo o contrário. Na região central da cidade, mais uma ponte, né, porque o problema quando a gente tem um rio dividindo a cidade, né, é atravessar esse rio. Então, se for 1, 2, 3 ou 4 pontes, elas precisam ser feitas. Recife, né? Para ligar. Fez isso. Recife faz isso e as grandes cidades do mundo têm isso. Né? Você vai visitar qualquer outra cidade que tem um rio, você pode ver, você olha assim na margem, são várias pontes, várias opções e possibilidades. Então, nós temos esses projetos para conseguir fazer essas ligações, mas principalmente nos bairros também, né? Ligações entre bairros, até túnel nós temos projeto pronto para começar as obras logo, né? Para fazer isso com recursos captados. Então, são grandes, né? Volto a dizer para resumir aqui, essas obras aliadas à tecnologia, né? Infraestrutura, engenharia de tráfego, tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar, mas também o nosso transporte público. O transporte público ele precisa ser atrativo para a pessoa. Ela não vai deixar o veículo dela, a motocicleta, o carro, enfim,
para usar uma ferramenta ruim. E hoje Blumenau não é bom. Faltam linhas e o conforto também não é o esperado, né? Então a gente precisa revisar o contrato que existe hoje, sempre em favor da população, né? Não em favor da prefeitura ou da empresa, em favor das pessoas que utilizam. É um grande desafio, mas esse conjunto de ações eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar, né? Melhorar e muito a nossa mobilidade de Blumenau, assim a gente espera. Não só para o blumenauense, mas para o turista também que visita Blumenau, não só essa época do ano, né? Visita o ano inteiro. Eu lhe desejo muita sorte, Egídio Ferrari, deputado e agora prefeito eleito de Blumenau. Sucesso, porque o seu sucesso será o sucesso da população daquela cidade tão querida. Obrigado, Roberto. Mais uma vez agradecer o apoio, a confiança, né, de todas as pessoas de Blumenau e dizer que, principalmente, a campanha acabou, né? Agora é um governo para todas as pessoas, todos os bairros, sem qualquer distinção. É assim que vou trabalhar, muito, né, com toda a equipe, para que a gente possa fazer uma Blumenau cada vez melhor. Muito obrigado pela presença e nós nos vemos aqui no Ponto e Contraponto semana que vem. Um grande abraço, bom fim de semana e até lá.